O pouco estava falando aí mais ou menos sobre curtir o momento e tudo. Quem é adepto aqui de embalou, esquece, pensando em liderança, e quem é cautela, pé no chão, muita coisa ainda em jogo. Quem quer começar? Cara, eu começo. Assim, eu vou falar real. Eu tô curtindo pra caramba este momento do Cruzeiro. Agora, esse perfil de pintou o campeão, a torcida do Cruzeiro nunca foi campeã de Campeonato Brasileiro na 10ª rodada. Isso aí são para outros, tá? Isso é perfil de outros torcedores. Mas quem tá mais vão ter os mais empolgados. E uma coisa é fato, o Cruzeiro, quando isso aí é história do pontos corridos, tá? Se tiver aquele grande sócio torcedor do Cruzeiro que a gente conhece bem aí no chat, meu amigo, vai estudar campeonatos de pontos corridos e vai ver a história. O Cruzeiro, né, tipo o golfinho flipper nos campeonatos brasileiros de pontos corridos, que vai lá em cima, aí dá um mergulho e ninguém vê. Não, o Cruzeiro, ele tem uma média muito boa de quando tá por ali, né, na parte de cima, ficar por ali. Agora, só o tempo vai dizer. O futebol, o Cruzeiro chegou lá em cima, não foi por conta da imprensa que colocou o Cruzeiro lá antes do campeonato começar, não. O Cruzeiro chegou lá de um jogo que a gente está vendo. O Cruzeiro, ele sabe que as vitórias não têm sido de forma acidental. Então, eu sei que a gente está num processo de construção. Ninguém deu ao Cruzeiro a possibilidade de estar a 2 pontos do Palmeiras. Eu vou pegar um pouco daquela fala do Jardim, quando o Cruzeiro venceu o Flamengo. Nós, provavelmente, nós não somos melhores do que o Flamengo. Ele disse aqui, aquela vez. Mas hoje, nós fomos melhores do que o Flamengo. Provavelmente, o Cruzeiro não tem condições de ter hoje, no campeonato, o mesmo número de vitórias que tem o Flamengo e uma vitória a menos que tem o Palmeiras. Mas hoje ele consegue fazer isso. E eu espero que essa diferença que está hoje para os líderes seja a diferença faltando 10 rodadas, faltando 5 rodadas. Isso vai depender de muito trabalho do Jardim, de mais trabalho ainda do Jardim, de jogadores, de peças que vão chegar no meio do ano. Agora, eu vou curtir pra caramba isso que o Cruzeiro. Porque isso aí que eu tô vendo não é inédito para mim que sou cruzeirense, não. Isso aí é o padrão Cruzeiro de qualidade, sabe? É encarar adversários dos mais difíceis, encarar olho no olho os mais difíceis e aqueles que são difíceis, porque o Fortaleza é difícil, está vivendo um momento ruim. Mas quando vive um momento ruim, o Cruzeiro vai lá e tem a capacidade de somar pontos. O Mirassol, hein? Ei, o Mirassol, né? Que fizeram da vitória do Cruzeiro, só perdeu para o Bragantino e para o Cruzeiro. Então, é um campeonato muito difícil. Então, eu estou me permitindo sonhar com aquilo que o Cruzeiro está fazendo dentro de campo. Essa história de pintou o campeão, isso é história de outras torcidas, que não convém aqui falar. Torcedor do Cruzeiro tá mais do que no direito. Quem tá empolgadaço, quem tá falando, se chegar na liderança, esquece. Beleza, meu amigo. Não vai ser eu que vou cercear a sua felicidade de forma alguma. Eu tô mais na pegada, curtindo o momento, sabendo que o momento não é por acaso, não é por acidente, e que é um trabalho que está assim, indo muito bem e tem margem de melhora com este elenco e margem de melhora com quem venha a chegar também, Samuel. E só para colocar isso aí, que eu acho que o Valo falou muito bem, é isso aí. Eu assino embaixo em tudo que o Valo disse, e aí só para trazer o adendo, né? Eu fui cobrado recentemente, não sei se foi ontem ou foi hoje, eu tenho que olhar aqui no Twitter, que eu fui um dos que falei no Deus me livre, que o elenco do Cruzeiro era desequilibrado. Quando a gente estava mal lá no começo do ano, né? Com o senhor Fernando Diniz e tal, eu falei, não, além do Diniz, o Cruzeiro tem um problema de ter o elenco desequilibrado. E não é porque agora a fase está boa que eu acho que o elenco não continua desequilibrado. Para mim, o elenco continua tendo bastante desequilíbrio. Tem muitas coisas nesse elenco que precisam ser corrigidas. E aí está vindo uma janela para isso. Hoje o cenário é melhor? Sem dúvida o cenário é melhor. Por que o cenário é melhor? Porque o trabalho do Leonardo Jardim ele está claramente surtindo efeito. Ele mesmo fala, é diferente de 3 meses atrás. Eu achei reforços dentro do meu time. E são reforços um pouco inesperados, porque ele achou reforço quase
colocando jogadores nas suas devidas posições, né? Colocando o Romero, tendo um Lucas Silva muito bem ao lado, colocando um Christian para cair mais pela direita, são coisas que o Leonardo Jardim achou. O elenco ainda tem problemas. Quando o Romero sai, a gente precisa de colocar um volante reserva. O Wallace, por exemplo, é um jogador que não entrega. O Murilo é um jogador que é muito jovem, ele está subindo. Então hoje a gente tem uma opção da base que está começando a se firmar, mas não pode cair sobre ele a responsabilidade de ser o maior volante do time. A gente tem o mesmo caso nas pontas. A gente já sabe que quando o Lautaro entra, o Lautaro ele entrega correria, disposição, ele é um cara que se entrega muito, mas às vezes fica devendo na parte técnica. E aí a gente vai botar o Kenji, ok, o Kenji pode ser uma boa opção, mas não pode cair sobre ele a responsabilidade de decidir os jogos quando é acionado. A gente tem a lateral esquerda, o Kaique hoje é titular absoluto. E o Jardim fala, eu quero lapidar, eu quero contar com o Cauã Prats, mas não pode cair sobre o Cauã Prats a responsabilidade de ser o lateral esquerdo do Cruzeiro quando não tiver o Kaique. Então, o elenco ainda tem seus desequilíbrios, mas o Leonardo Jardim conseguiu fazer um elenco com alguns problemas, começar a jogar coletivamente e potencializar o que o elenco tem de melhor. Então, eu acho que curtir esse caminho é muito importante. O Cruzeiro hoje está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. É justo, é válido. Curtam isso, comemorem isso. Não pensa se aí quando chegar, porque pode ser, gente, e aí Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele pode sim fazer com que o time tenha um momento de oscilação, né? Você vai oscila no campeonato ali, aí você empata um, perde outro, aí você distancia 2, 3 pontos, aí você começa a ganhar para recuperar. O Brasileirão ele tem disso, tá? É muito difícil dominar o brasileiro. A gente é um pouco mais mal acostumado, porque quando o Cruzeiro entra para ganhar, ele ganha disparado, né? Foi assim em 2003, 13, 14, a gente dispara, a gente não oscila. Mas o normal dos campeões dos pontos corridos é sempre ter uma oscilação. São Paulo oscilou quando foi tricampeão, o Corinthians oscilou, para quem não lembra, aquela célebre frase do Neto, né? Não vai dar, não sei o quê. Foi quando o Corinthians foi campeão, ele estava oscilando. O Fluminense, quando foi campeão, oscilou. As oscilações, elas acontecem com quem está brigando pelo título. Para quem tem um elenco como o Cruzeiro tem, desequilibrado, essas oscilações, elas podem acontecer. Elas não estão. O Cruzeiro não está imune disso. Mas até chegar nesse ponto, cara, curte o que está acontecendo. Aproveita. Eu também acho. Ninguém está contando vitória. O Cruzeiro vai chegar, vai brigar, agora vai. Não, mas, cara, nós estamos, depois de não sei quantos anos, disputando a liderança. E que ótimo, tá ótimo. Eu estou muito feliz. A nossa projeção aqui, gente, quando acabou o Campeonato Mineiro, era 45. E a verdade é essa. A nossa projeção era, podia fazer 45 pontos logo para a gente começar a projetar no que vem, porque tá difícil. Agora não, agora a nossa projeção, peraí. A gente já pode começar a contar que daqui a pouco esse time vai estar bem estabelecido na briga pela Libertadores. Então a gente já está dando um passo importante, que é voltar à Libertadores. À medida que isso vai acontecendo, tem a Copa do Brasil avançando. E aí a gente vai ter um sorteio agora, vamos ver quem sai, se vai sair um time mais forte, se vai sair um time um pouco mais fraco. Nessa daí, às vezes, a gente dá até sorte, vamos ver. Então, o Cruzeirense hoje, ele tem o direito de estar esperançoso, de estar otimista. Eu também acho que ninguém está vamos, já somos campeões, nossa, entrega tudo. Eu acho que ninguém está nessa. Mas o otimismo, cara, eu acho que é até necessário, eu acho que faz até bem, né? Nesse momento ele está fazendo até bem, porque está fazendo o time jogar junto com a torcida, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que até Pode ir, Rafa. Não, eu acho o seguinte, desde o início do ano, quem acompanhou aí, também no final do ano passado, eu falei muito sobre o Cruzeiro vestir as sandálias da humildade, né? Principalmente porque teve toda aquela história de chegar os reforços e tudo e tal, e o Cruzeiro ter muita expectativa nesses reforços e a coisa não estava acontecendo. Então, eu não acho que depois que você veste a sandália da humildade, você deva tirá-las. Isso não costuma dar muito certo. Por outro lado, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Para não ter aquela... Não tem já ganhou, não tem nada ganho. O Cruzeiro ainda não chegou em nada. Mas isso não pode... Isso não impede a gente de constatar a realidade. A realidade é o seguinte, esse time joga hoje no nível de que está disputando a liderança do campeonato, joga. Esse time hoje dá uma perspectiva de que vai disputar a parte de cima. Tem de cima e tem de cima, né? Esse time tem hoje a perspectiva de que vai disputar a parte de cima, principalmente se reforçar um pouco mais, né, da tabela? Dá. Isso é um fato. Leonardo Jardim hoje é um dos melhores, se não o melhor treinador em atuação no Brasil, em currículo, certamente. Então, assim, o elenco do Cruzeiro é qualificado para disputar? É.
Então é o seguinte, então isso é uma constatação da realidade, do que a gente está vendo. E tudo que a gente constata tem uma perspectiva. Qual a perspectiva hoje do Santos? Qual a perspectiva hoje do Sport? E qual a perspectiva do Cruzeiro? Isso não é você ser arrogante, isso não é você ser você tirar a sandália da humildade. Isso é você fazer uma perspectiva racional do que estamos vendo em campo. Né? O que não dá é para você ver um time em campo, que a gente fazia aí alguns anos atrás. Você vê um time em campo que não jogava nada, não rendia nada, e a gente fazia a conta de que o Cruzeiro ia ganhar todos os jogos, ia conseguir acesso, ia conseguir ser campeão, ia conseguir chegar na Libertadores, e a realidade que a gente via em campo era muito diferente. Né? Então, acho que com isso o torcedor aprendeu a manter a humildade, mas tendo a perspectiva da realidade do que está acontecendo. O Cruzeiro hoje é um dos melhores times do Brasil. Eu concordo muito com você, só fazendo assim, um apanhado nisso que o Rafa está falando, né? O Cruzeiro hoje, o cruzeirense, ele tem o direito de sonhar com a briga por título, tá? Isso não significa que o Cruzeiro vai ganhar, até porque Flamengo e Palmeiras têm elencos mais fortes que o nosso, tem um time titular até mais forte e são times mais consolidados, que já vêm com um entrosamento maior. Quando o Leonardo Jardim fala lá que o Cruzeiro hoje tem ali 17 jogadores, né? Que ele tem utilizado mais, não é que sejam os melhores 17 jogadores do Brasil também. Tem alguns setores ali que o Cruzeiro precisa melhorar. E aí, quando a gente fala em reforço, a gente sempre pensa na janela de transferências, mas como ele também ponderou algumas vezes, os reforços têm vindo de dentro. O Cruzeiro está conseguindo potencializar muitos jogadores. Então, a gente espera, sim, alguma atuação na janela. Acho que o Cruzeiro pode buscar algum jogador para ser solução. É difícil achar um jogador porque quando você faz uma contratação, às vezes você pode gastar muitos milhões, trazer um cara que está muito bem em outro clube, chega aqui e ele não consegue render a mesma coisa, faz parte, e nem sempre é que o cara está de sacanagem, às vezes simplesmente a coisa não encaixa, não funciona. Mas o Cruzeiro hoje, ele talvez seja, né, o time que aparece ali como o terceiro candidato ao título brasileiro, porque Palmeiras e Flamengo todo ano são. O Cruzeiro, pelo futebol apresentado, se credenciou a isso. A gente entrou nessa briga, né? Se o Bragantino, por exemplo, ganhar o jogo do Juventude que está rolando agora e bater 20 pontos, as pessoas veem o Bragantino com essa força, da mesma forma que veem o Cruzeiro, tá? Com todo o respeito que o Bragantino merece, que o Fernando Seabra merece, não é o caso, né? Você vê e fala, o Bragantino está indo muito bem. O Cruzeiro está construindo um nível de jogo e de resultado bem interessante, não é só por causa da invencibilidade, mas de todos esses 9 jogos aí, talvez a gente pode falar que o Cruzeiro não jogou bem contra o Muxuque, que era time reserva na altitude, nos outros 8 jogos o Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro fez boas partidas. O jogo de ontem a gente ganha por 2-0, o primeiro tempo poderia ter acabado 5-0 tranquilamente, pelo nível das chances que o Cruzeiro criou. Foi um absurdo o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Fortaleza. Então, para quem assiste o jogo do Cruzeiro, desde aquele 0-0 contra o São Paulo, e depois 1-1, né, contra o São Paulo, e depois daquilo a gente chegou a ter derrota para o Bragantino, a gente perdeu na Sul-Americana, mas a gente vê um time diferente, a postura é diferente. E um time desse, você fala, pode perder algum jogo, pode ser que a gente perca para o Palmeiras, que seria uma frustração muito grande para todos nós, o Mineirão vai estar lotado, eu tenho certeza disso, pode ser que a gente perca. Mas se o Cruzeiro continuar jogando no nível que ele joga hoje, e ele não é um elenco perfeito, a gente tem certeza, o Cruzeiro vai brigar até o final na parte de cima. Porque o que o Cruzeiro joga é um tipo de jogo que te entrega, não vou dizer o ponto, mas vai te entregar muito próximo dos pontos a cada rodada. Então, é isso que o Cruzeiro tem que fazer. São 20 pontos em 10 rodadas, né? É média de 2 pontos por jogo. É média de time que briga para ser campeão. Então, assim, é isso que o Cruzeiro está fazendo. O Flamengo e o Palmeiras estão até um pouquinho acima dessa média, né? Mas isso não é necessariamente sustentável até o fim do ano. Então, a gente tem que manter o pique da remada. Clima de já ganhou não tem, até porque o Cruzeiro não está na liderança. O Cruzeiro é terceiro colocado. Então, não tem como. Já somos campeões. A gente não é nem líder, pô. Vamos com calma, tá? Mas se a gente ganhar do Palmeiras, o cruzeirense tem o direito de se iludir, não só o direito, como a obrigação, tá? E essa ilusão, ela também faz parte do futebol. Mas é bem diferente a ilusão, né? O sonhar com o título do clima de já ganhou, ou de uma torcida que entra em campo desengajada, achando que deixa os caras darem show lá que eu vim aqui só para assistir. A torcida do Cruzeiro não é assim, ela joga junto com o time e eu tenho certeza que vai continuar sendo. Ô, Caramujo, sabe um exemplo disso aí? Só rapidinho, Samuel, porque um exemplo perfeito para mim que cabe nisso que o Caramujo falou é a derrota para o Bragantino. A derrota para o Bragantino é um tropeço que é considerado, que eu considero ok, porque
o Cruzeiro vai perder. Assim, gente, ninguém vai ficar invicto a vida inteira, né? Não existe time que vai ganhar 100 jogos em sequência, tá? Isso não existe. 100 jogos em sequência não existe. O Cruzeiro eventualmente virá a perder. Mas o jogo contra o Bragantino é um jogo em que a gente sai daquele jogo com, o pontinho tinha que ter vindo. Dava para vir. O Cruzeiro podia ter aproveitado mais os erros do Bragantino. O Bragantino aproveitou um erro do Cruzeiro e fez o gol. O Cruzeiro poderia ter aproveitado os vários erros que o Bragantino teve, em saída de bola, erro de jogada de construção, em que o Cruzeiro teve a oportunidade de marcar, o Cruzeiro pressionou, o Cruzeiro foi para cima e não conseguiu. Teve luta naquele jogo. Aquele jogo contra o Bragantino teve luta, teve entrega. O time poderia ter saído dali com um empate que estava bom, estava justo, na verdade. Né? O futebol não tem justiça, o Valu fala sempre. Mas o empate ali seria justo. O Cruzeiro não foi eficaz, acabou perdendo, mas assim, para mim aquele jogo é o exemplo disso, de derrotas que acontecem nesse campeonato e que assim, não podem atrapalhar o processo, porque acontece, a derrota ela pode acontecer. Eu tenho a seguinte opinião aí sobre isso tudo, né? E óbvio, né? Para curtir, para mim é o melhor momento, como há muito não se via. Eu não consigo colocar a Série B nesse mesmo patamar, porque era um grande momento, mas o nível é muito baixo, né? Então, em termos aí de Série A, do que o Cruzeiro tem enfrentado, é um momento mais do que especial e acho que o torcedor tem que curtir mesmo. Eu vou continuar com os pés no chão, tem muito campeonato pela frente. Estou curioso para ver essa janela. Daqui a pouco vamos trazer algumas informações aí até para debate, mas não acho que tem que esperar a mesma janela do meio do ano passado. E eu não acho também que tem que ser uma janela daquele jeito, com aqueles investimentos. O perfil agora mudou, o elenco é muito melhor do que aquele que estava jogando e fazendo aquele milagre, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o desafio que eu acho, quem vai ter é o Leonardo Jardim, para em mais 28 rodadas, aí tem que ver o que a gente vai ter de Copa do Brasil, seguir com esse foco, porque se começar a achar que, poxa, a gente é um timaço, tudo... Eu cheguei a ficar muito preocupado com o jogo ontem. Achei um preciosismo muito grande dos jogadores do Cruzeiro, de achar que o gol ia sair a qualquer momento e de qualquer jeito. Então, quando você começa ali, se o Cruzeiro vira o intervalo 0-0, a gente ia perder o jogo. Porque o futebol, ele não costuma tolerar esse tipo de jogo que você cria e, por exemplo, aquele lance do Christian, que ele tenta um calcanhar, né? Ali você tá ligado no jogo que a bola veio do adversário, né? Você escorava para o Gabigol e fazia o gol. Vários outros ali que teve um preciosismo, né? E o que é, de certa forma, também natural. Então, o Leonardo Jardim é que terá essa missão. Vamos ver aí como vai ser até a parada, né? Temos 2 jogos ainda importantes. Palmeiras domingo e depois o Vitória fora, mas é um Cruzeiro que, como o Caramujo disse, e eu falei isso aqui já há um tempo, continuando com essa pegada, com essa entrega de todo mundo, a gente vai estar muito mais perto de pontuar do que de perder os jogos. Então, desde esse duelo com o São Paulo, e teve derrota ali, né, pro Palestino e pro Red Bull Bragantino, mas ali a gente tinha algumas coisinhas ainda que estavam desajustadas, né? E depois disso, o Leonardo Jardim passou a ter o controle completo do grupo e esse pessoal comprando a ideia. Então, vamos seguir, né? Pezinho no chão. Acho que torcedor, claro, né? Pode sonhar domingo em ser líder da Série A do Campeonato Brasileiro, porque isso é importante também, né? É melhor se sonhar ser líder do que sonhar que vai ter que vencer o jogo para tentar diminuir a diferença, para tentar sair da zona de rebaixamento, né? Que é o que tem time aí disputando. Então, bora lá, porque tá legal, né? Como diz o Toninho Camarão, gente, tá gostosinho demais assistir jogo do Cruzeiro. Tá. Ô, delícia. Quanto tempo a gente não se deliciava com um jogo assim, né, cara? Pô, muito legal. Muito boa a fase do Cruzeiro, que permaneça, né? Acho que vai permanecer. A turma comprou ideia, né, velho? Cara, apesar que concordo com você que às vezes existiu preciosismo, Samuca, mas eles compraram a ideia e eles sabem que o Mister tá com a mão no volante
Então, se fizer graça, ele vai puxar a orelha, né? Então, acho que isso é o mais importante, é o grupo pensando em um único objetivo, que é o clube, né?